E agora vamos voltar às notícias de política no Brasil. A gente conversa com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo, justamente sobre a equipe econômica anunciada hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eu queria saber de você, Reinaldo, primeiro, boa noite. E segundo, eu queria saber de você o que você pensa especificamente de dois nomes. O presidente do Banco Central, como já se esperava, era previsto o Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, e também o Mansueto de Almeida, que é um grande conhecedor das contas públicas, talvez um dos maiores do Brasil, e ele foi designado para comandar a Secretaria de Assuntos Econômicos, de Acompanhamento Econômico. Isso. Boa noite, Amanda. Boa noite, Sérgio. Agora sim, a tecnologia conspirou contra nós, mas aqui estamos presentes. Olha, o Ilan foi uma escolha acertadíssima. Ele já foi diretor do Banco Central entre 2000 e 2003, conhece o Banco Central como ninguém, é um especialista em política monetária, isto é, em regular a taxa de juro para controlar a inflação. Os críticos de Ilan dizem que ele é, digamos, fissurado em juros altos, que ele só pensa na taxa de juro e não pensa no crescimento. Digamos que isso fosse verdade, Amanda, eu não acho que seja, né? Neste momento, então, o Ilan vem bem a calhar. Por quê? A economia brasileira vive uma recessão da ordem de 4% e, evidentemente, o Ilan sabe que ele vai ter agora que cuidar também do crescimento econômico. Isto é, a cada vez que ele pensar na taxa de juro, ele vai ter que pensar no crescimento. Tarefa talvez facilitada, porque a inflação há uma perspectiva de que entre numa trajetória de queda. Quanto ao Mansueto de Almeida, ninguém conhece melhor conta pública hoje no país, ninguém conhece melhor do que ele. Há muito tempo já ele tem um blog, aliás ele é ligado ao IPEA, né? O Instituto de Pesquisas Econômicas aplicada, ele vinha numa trajetória de crítica ao governo Dilma, advertindo que o país caminhava para o abismo fiscal e, no entanto, ninguém lhe deu ouvidos. Tem uma formação acadêmica excelente, os dois, aliás, eu acredito que foi uma escolha acertadíssima. Reinaldo, mais uma pergunta para você. Eu até conversei com um economista do mercado financeiro hoje. Ele me disse o seguinte: a equipe é ótima, qualificada, conceituadíssima, mas há uma bela encrenca pela frente. Os desafios são enormes. E aí eu pergunto para você se essa equipe competente basta para fazer com que o país saia da crise. Olha, só competência, Amanda, aliás, já tá, na sua pergunta já está parte da resposta. Evidentemente que só competência não basta. A gente está numa situação muito difícil. A perspectiva mais otimista para o Brasil é de ter um déficit de 120 bilhões de reais. Já falamos isso aqui ontem, podendo chegar a 196 bilhões. Eu não acredito, isso é uma convicção minha, não sou especialista em economia, mas sou aplicado, não é? Eu acredito que não há muita saída a não ser um corte radical de gastos, que em algum momento vai ter que chegar sim aos gastos sociais e alguma elevação de impostos. Não vejo como, conversei com muita gente também, você deve ter feito a mesma coisa, eu não vejo como o Brasil vá conseguir fugir desta equação. Agora note, um governo que tem credibilidade, um governo que consiga falar com a população, pode cobrar sacrifício dessa população. O que o governo Temer tem de fazer com absoluta urgência é ir à televisão e falar, em rede nacional de televisão, e expor a real situação econômica do país, que é muito pior do que as pessoas pensam. Aí sim, com o pé na realidade, com as pessoas tendo as informações necessárias, então você consegue pedir, eventualmente, um sacrifício ou outro. Eu ouvi o mesmo diagnóstico que você, Reinaldo. Dificilmente você vai conseguir deixar de lado um aumento de impostos. Talvez isso fique para um segundo momento, né? Primeiro o governo faz a lição de casa, redução de gastos, né? Melhora a equipe e depois, no segundo momento, aí não há como não se debater o aumento de impostos, que é lógico, é ruim para todo mundo, mas talvez seja aquele único remédio amargo ainda possível, né? Agora, a gente tem um exemplo na América Latina, viu, Amanda, e que você acompanhou também, que é o Maurício Macri na Argentina. Desde que o governo esteja fazendo a sua parte, que a população esteja devidamente informada, então as pessoas tendem a aceitar eventuais sacrifícios. O que não pode é ficar na desinformação e no disque-disque. Aliás, há muito ministro do Temer que está falando um pouco demais. Eu, no lugar do presidente, chamaria e diria assim: olha aqui, vocês só falam em entrevistas aquilo que já está combinado. Especulações sobre isso ou aquilo não cabe neste momento, porque tudo que o ministro especula, evidentemente, as pessoas já tomam como um anúncio de medida. Vira uma bola fora. Muito obrigada, Reinaldo. Uma boa noite para você e até amanhã.